Nós temos incentivado você da igreja, se você é visitante, está aqui conosco, quero te desafiar também a ler o Evangelho de João. Um capítulo por dia. O mês tem 30 dias aí, antes do final do mês você acaba. Lendo na perspectiva de você perguntar para o texto, quem é Jesus? Quem é Jesus? Para que você possa conhecer esse Jesus, é no Evangelho de João. A palavra de Deus fala que ele é a exegese de Deus, a explicação do Deus vivo. Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, Deus presente, o Deus do impossível, você precisa conhecer a Jesus. Para você conhecer a Jesus, você precisa ler a carta de João. Então, capítulo 1, quem é Jesus no capítulo 1? Capítulo 2, quem é Jesus no capítulo 2? E assim você vai perguntando para o texto e lendo o Evangelho de João esse mês. Então, o tema desse mês para nós é quem é Jesus. E Jesus, quando você conhece Ele de fato e de verdade, você vai descobrir, Ele é suficiente. É o que nós declaramos nessa noite, que nós cantamos com toda a nossa força. Não precisamos de mais nada. Se Jesus for de fato Senhor e também Salvador das nossas vidas. Não tem como Jesus ser Salvador se Ele não for Senhor da sua vida. Não tem como. Algumas pessoas pensam que tem, que é só confessar Jesus e Ele é salvo. Mas para confessar Jesus como Salvador, ele precisa entender que esse Jesus, Ele comprou a sua vida naquela cruz, quando Ele morreu e derramou o seu sangue. Portanto, Ele passa a ser dono da minha vida e da sua vida. E todo escrito de dívida que estava sobre nós, Ele carregou naquela cruz. Por isso Ele é suficiente. Porque só Ele poderia pagar um alto preço. O Cordeiro Santo de Deus. Como diz João Batista quando ele estava vindo para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. E é sobre Ele que nós temos estudado no Evangelho de João. Então você abre aí agora o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu não combinei com o pessoal do louvor qual o texto que eu ia pregar nessa noite. Então fica ligado, porque Deus já está falando nesse lugar. Se você percebeu, todos os textos que foram lidos, toda a palavra, toda a música que foi cantada, tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, sobre a mulher de Samaria, mais conhecida como a mulher samaritana. Acompanhe comigo, por favor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água,
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, vamos ler junto? Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu o sou. O contexto dessa história se dá perto de uma cidade, ou Sicar ou Siquém, o nome dá uma variada, mas é a mesma coisa, cujo significado do nome dessa cidade é pejorativa, porque é a cidade dos bêbados. Essa mulher era da cidade dos bêbados, uma cidade que todo mundo, a fama dela era dos bebum. E ela sai dessa cidade para ir buscar água ao meio-dia. Outra coisa que denigra a imagem daquela mulher, porque além de ser de uma cidade pejorativa, de uma cidade com uma fama muito ruim, ela também tinha uma fama muito ruim, porque naquela época só bebiam água àquela hora, só iam tirar água da fonte ao meio-dia pessoas que eram discriminadas da sociedade, ou pessoas que tinham algum defeito, ou pessoas que tinham problema, por exemplo, de lepra, que não poderia ter contato com as outras pessoas. Então, primeiro iam as pessoas logo antes do sol nascer, ou logo quando o sol nascia, para reabastecer suas casas, alimentar seus animais, matar a sede dos seus animais. E lá pelo meio-dia começava a chegar os excluídos, os discriminados, aqueles que não era nada para ninguém. E Jesus decide descansar exatamente do lado daquele poço, na hora em que os excluídos estavam indo matar a sua sede. E ele encontra com essa mulher. Se você perceber o texto, no começo do texto, você vai ver que o motivo pelo qual Jesus para naquela fonte, naquele poço, por causa de cansaço. Mas ele parou por causa do cansaço, mas não parou e não desviou daquela mulher. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisa. O que faz o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande eu sou? Quando ela pergunta, eu sei, vai vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vir, e Jesus falou, eu sou. O mesmo nome que Deus falou com Moisés. Quem que eu vou dizer para aquele povo? Quando eu chegar lá, quem que eu vou dizer que é o Senhor? Porque no Egito tinha um monte de Deus. Eu falo assim, quando chegar lá, você fala com esse povo. O eu sou, manda dizer a vocês. É a mesma expressão que Jesus fala aqui com essa mulher. O eu sou chegou. Quando o eu sou chega, o que acontece? O que aconteceu nesse texto. Então, nós vamos trabalhar nessa noite sobre a vida do Senhor Jesus e não sobre a vida dessa mulher. Nós já ouvimos muita pregação sobre a mulher samaritana, transformação da vida dela, mas hoje nós vamos ouvir sobre o grande eu sou. Quando o grande eu sou chega na fonte das águas da sua casa, o que acontece? A primeira coisa que acontece é
a graça de Deus que é oferecida aonde tem abundado o pecado na nossa existência. Jesus, a primeira coisa que ele falou, não foi: eu te conheço, eu sei que você não está casada, eu sei que você está com um amante, porque no texto, lá no finalzinho, ele fala assim: chama o seu marido. E ela reconhece e fala assim: eu não tenho marido. Falou só meia verdade, mas o Senhor é o dono da verdade absoluta. E ele vira e disse: eu sei, porque 5 maridos já tivesse, e esse que está agora com você não é teu marido. Mas não foi, a conversa não começa por aí. Quando o grande eu sou chega na vida de alguém, de fato e de verdade, eu estou falando do grande eu sou, do Senhor Jesus, da fonte inesgotável. Eu não estou falando de religião aqui. Não estou falando somente de teologia. Eu estou falando daquele que é. Quando o grande eu sou chega, a primeira coisa que acontece na vida de alguém que é excluído da turma dos bebum, da cidade de Sicá, que anda com amante, e Jesus encontra com ele, a primeira coisa que ele provoca é sede. A mulher foi para beber de uma água que ela voltaria a ter sede. E ele fala: dá-me de beber. E ela fala: mas como sendo o senhor judeu, conversando com a mulher samaritana, ela já era discriminada pelas atitudes que ela tomava, já era discriminada pela cidade que ela morava, ela era discriminada porque ela era samaritana. Os judeus, quando eles oravam no passado, eles falam assim: obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque eu não nasci mulher, obrigado que nós não somos samaritanos. Era uma grande rixa. E alguma coisa mostrou àquela mulher que aquele homem que via o encontro era alguém que tinha rixa, que não gostava, que tinha nojo, até orava para não ser. Ela não sabia que era o grande eu sou. E ele provoca a sede nela e fala: se você soubesse, olha lá no versículo 10, vamos lá no versículo 10. O que diz aí? Replicou-lhe: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Amados, a gente pode começar com qualquer assunto como Jesus começou. Ele foi intencional em falar daquilo que era a maior necessidade daquela mulher. Ele chegou e começou pela maior necessidade do momento, para depois tratar toda a necessidade da sua alma. Não era só sede que aquela mulher passava, era discriminação por causa daquele horário. Jesus aqui não muda o foco. Jesus aqui ele dá a ênfase que maior do que a discriminação é o amor de Deus sobre aqueles que não são. Ele fala: se você conhecer quem é o que te pede. Ele sabia quem era a mulher. Ele poderia continuar do ponto em que ela indagou a ele. Mas como sendo o senhor judeu e eu samaritana, falou: se você conhecer quem é o que te pedes, eu te daria água viva. A água que jorra, uma água inesgotável. Falou: eu tenho aquilo que pode mudar a sua vida. Em outras palavras, foi o que Jesus falou com aquela mulher. Mas ela insiste, porque quando as pessoas não conhecem a Deus, elas são imediatistas, elas querem resolver os problemas de ontem, de hoje. Elas nunca pensam na eternidade, porque um dia elas vão parar de respirar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas ninguém gosta de pensar nisso. Então nós pensamos só na conta do boleto de amanhã. Nós pensamos só na casa bonita que um dia nós queremos que aqui, que um dia vai passar. Nós pensamos só em juntar dinheiro, porque se algum dia faltar, e vai faltar. Eu quero te dar um spoiler dos últimos dias. O nosso Senhor falou na carta de Apocalipse que
Ele ainda tem um maná escondido para todos aqueles que são fiéis. Ou seja, se ele ainda tem um maná escondido e está alertando a igreja que há um maná escondido, o maná só aparece lá no deserto, quando o ouro que eles carregavam no saco das costas, o sacão de ouro, não comprava o alimento no deserto. Mas Deus alimentou o povo no deserto com um maná, todos os dias, por 40 anos. Todos os dias e noites, quando faltou alimento no povo de Israel, naqueles 40 anos de deserto, Deus o sustentou milagrosamente. Pois é, irmãos, você deveria pensar no seu futuro e saber que só o grande eu sou vai ser capaz de fazer o maná descer sobre a sua vida nos últimos dias. O dinheiro que você está juntando vai chegar uma época, não vai servir para nada. Escute o que eu estou falando, guarde no coração como Maria, e quando esse dia chegar, você lembrará dessa noite, e lembrará que o grande eu sou, aquele que se manifestou a essa mulher, se você crer com o coração e confessar com a sua boca, ele também se manifesta à sua vida, no nome de Jesus. E então ela fala assim, mas como o senhor pode tirar água se não tem com quem? Primeiro, não tem instrumento para tirar. Segundo, o poço é fundo demais. Pessoas que não andam com Deus, pessoas que andam no ordinário, elas têm um cálculo matemático da ordem dinária, do ordinário, do dia a dia. Elas não conseguem atingir aquilo que só Deus e aqueles que creem em Deus conseguem tocar, conseguem apalpar. Elas só conseguem seguir naquilo que é comum às pessoas. Aquele poço era um poço que foi há muitos anos atrás, por Jacó, cavado numa rocha. E eles dizem que ele tem aproximadamente 30 metros de fundura, por 2,3 de largura, aonde eles conseguiram perfurar até as águas profundas, debaixo das rochas. Portanto, nunca faltou água naquele poço. Então é um poço que, depois de muitos anos, a igreja ortodoxa acabou comprando, transformou numa igreja, e o poço está lá no meio, na frente do púlpito. Você pode digitar aí depois no Google, dar um Google, que você vai ver essa imagem do que eu estou falando. É nesse poço que Jesus esperou uma mulher que ninguém esperaria. Uma mulher não é nem testemunho, acabamunho. Porque naquela época, uma mulher, tanto pela lei judaica, pela lei samaritana, poderia casar só até 3 vezes. Ela não poderia casar mais. Se o terceiro marido morresse, ela tinha que ficar viúva para o resto de sua vida. Quando ele falou, chama teu marido e vem cá, ela disse, Senhor, não tem marido. Ele falou, disseste bem, porque 5 maridos já tivesse, 2 já excederam, e esse agora é amante. Uma mulher toda estrupiada diante da sociedade. Uma mulher limitadíssima com a sua visão, só no ordinário. E então chega o eu sou. O eu sou é o único que pode transformar a vida daquele que não é, em fonte de águas vivas. Por isso ele oferece essa água para essa mulher. E quais são os passos para que essa mulher pudesse receber essa água? Porque ela recebeu. Se você continuar lendo o texto aí, porque eu parei até o ponto de que Jesus afirma que ele é o eu sou. Ela sai e vai falar com o pessoal da cidade. Não é qualquer cidade, é a cidade dos bebum. Se falar com alguém que já não conhece a Deus é difícil, imagina quem anda mamando direto. Como falar para alguém? Pois ela foi. E o testemunho daquela mulher impactou toda aquela cidade. Você vai ver que uma multidão veio atrás dela pelo testemunho. O que aconteceu? A Bíblia não narra o que aconteceu. Mas se nós pararmos para pensar quem ela era, que ela estava com um amante e já tinha tido 5 maridos, alguma coisa mudou radicalmente para que as pessoas pudessem acreditar naquela mulher. Falaram, não, nós queremos conhecer esse aí. Nós vamos lá conhecer. O testemunho daquela mulher levou aquela multidão para a fonte das águas vivas, para a fonte inesgotável. E aconteceu uma transformação tão grande
naquela turma, que eles pediram Jesus para ficar naquela cidade, e Jesus ficou por 2 dias na terra dos Bebum. Aconteceu um grande avivamento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso nessa noite? Irmãos, eu quero te perguntar, você tem bebido da fonte inesgotável, de fato e de verdade? A quem você tem adorado nesse lugar? E cantado? Você vive o que você canta? Quem é a fonte inesgotável da sua vida? É a sua conta bancária? Ou se ela faltar, o Senhor vai continuar sendo o Senhor da sua vida? Quem é a fonte inesgotável que você tem bebido? Da onde você tem tirado a sua água? Porque se você, de fato e de verdade, como essa mulher, se arrepender, essa palavra, ela é eterna, ela se renova, é uma palavra que não vai passar. A história passou, mas as águas não. A fonte inesgotável continua presente. O grande eu sou, ele continua vivo e eterno. Ele continua sendo o alfa, o começo de tudo, o haja luz, mas ele também continua sendo o fim. Vinde benditos de meu Pai. Ele está presente em todos os tempos. Ele é real. E ele está presente nesse lugar. Pode crer. Porque a palavra de Deus nos dá base para isso. Que diz e afirma com todas as letras que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu não conheço o seu coração para indagar aquilo que você tem vivido, mas o grande eu sou que está aqui nessa noite, ele continua sendo a fonte inesgotável. E a primeira coisa que ele sabe, ele conhece o meu todo e o meu tudo. Ele conhece o meu todo e ele conhece o meu tudo. Eu posso só falar as meias verdades para a sociedade. Eu não tenho marido, mas o grande eu sou sabe quantos maridos você já teve. E se hoje você está com um amante, ele sabe. E a única maneira de nós recebermos essa fonte inesgotável e sair transbordando ao ponto de impactar a sociedade, não só sair para falar de uma religião a qual nós servimos, uma religião a qual nós estudamos a teologia dela, mas conhecer a fonte de água viva que realmente transforma e muda, ao ponto das pessoas olharem para a nossa vida, o nosso testemunho na sociedade e falar, de fato, houve uma mudança. Nós queremos conhecer quem é esse que te deu água viva. E aí eu te pergunto, em todos esses anos de existência dentro de uma igreja evangélica, onde está a multidão que você gerou sede no coração deles e que você apresentou a fonte de águas vivas? Onde estão as pessoas que foram influenciadas pelas fontes de águas vivas que têm jorrado da sua vida? Porque essa é a promessa do nosso Senhor Jesus. Versículo 10 diz, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você descer no versículo 14, ele vai falar assim, aquele porém que beber a água que eu lhe der, nunca mais, repete comigo, nunca mais. Repete comigo. Nunca mais. Não, está pequeno. Igual eu estou falando, gente. Faz igual eu, sim. Nunca mais. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Aquele que beber de mim, nunca mais terá sede. Ô irmão, se você está tendo sede de algumas coisas na vida, se a sua vida que você está vivendo está amargurando, você está vivendo só mais triste do que alegre, irmão, eu vou te convidar nessa noite. Você está bebendo numa cisterna rota. Uma cisterna chamada religião, inclusive dentro dessa casa. Porque o fato de você ser recebido aqui na frente, nós vamos receber pessoas aqui agora.
No fato de perguntar as perguntas que faz aqui na frente, você dizer sim, prometeis, sim, nós cremos. E o fato de declarar que você é um novo homem ou uma nova mulher, não te faz fonte de água viva. Mas aquele que beber da fonte eterna e de verdade de Jesus, aí a fonte de água viva vai jorrar de dentro dele. Então, irmão, tem só 2 motivos para essa água não jorrar. Ou você nunca bebeu dessa água, só bebeu de religião, inclusive da IPB, ou você está com o poço entulhado. Porque a única coisa que faz secar as águas é quando se entulha um poço, entulho de iniquidade, de pecado não confesso, de não obedecer o que está registrado nas Escrituras. Você vem para a igreja, até sabe de cor, mas não vive o que está escrito na palavra. E então não tem como trazer vida, porque a água brota de uma fonte limpa. A água que a gente bebe não é de fonte suja, ela tem que estar limpa. É por isso que muitas vezes não tem nada acontecido na sociedade através da nossa vida. As nossas fontes andam meio sujas. E o nosso Senhor já deu uma ordem para nós desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo e terminando em Apocalipse. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, diz o Senhor. A ordem é para manter as fontes de águas limpas. Não só crer nessa fonte, não só experimentar dessa fonte. É você, a partir desse momento, fazer parte dessa fonte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se eu lhe der dessa água, se eu lhe der dessa água. Aí a pergunta é, aonde nós estamos nessa história? Em qual parte nós paramos? Em qual parte que nós deixamos os nossos poços serem entulhados? Ou em qual parte nós voltamos a beber água na fonte de Jacó? Que é uma fonte pura, mas você vai voltar a ter sede. É uma fonte bacana, foi até homem de Deus que abriu, mas você vai voltar a ter sede. E vai voltar a ter sede. Porque só existe uma fonte inesgotável. E essa fonte é Jesus. E quando ele entra de fato e de verdade, tudo muda. Tudo muda. Tudo tem que mudar. Quando essa mulher foi lá, porque Jesus falou, vai lá e busca teu marido. E ela, eu não tenho. E ele falou, você tem amante. Você tem 5, você já teve 5 maridos, e o que você está com você lá agora não é teu marido. Provavelmente, no coração dela, ela já estava obedecendo a Deus. Provavelmente, o maior testemunho dela foi não ter recebido esse homem enquanto não acertasse a vida conjugal. A Bíblia não fala. Mas por que eu posso afirmar que provavelmente aconteceu isso? Porque quando ela foi, o coração dela já estava mudado. Tanto que pessoas são atingidas pelo testemunho dela, e uma multidão vem pelas águas que já jorravam da sua vida, sem passar pela escola bíblica dominical, sem passar pela sala de fundamento, sem se tornar mestre e doutor de teologia. Aliás, no capítulo 3, ironicamente, tinha um que tinha todas essas coisas que eu estou falando. E Jesus falou com ele, não te importa de dizer que você precisa nascer de novo, você não é convertido, não. Você conhece muito de Deus, mas você não nasceu de novo. Porque para nascer de novo tem que nascer da água, mas também tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito. E quem nasce do Espírito, o que manifesta nele é os frutos do Espírito, e não as obras da carne. O que mais jorra na vida dele é o fruto do Espírito. Quando eu sei que isso está acontecendo em mim, pastor, quando a sua vida está mais inclinada a ser uma pessoa de paz, de amor, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, de bondade, de benignidade, longanimidade, é longo ânimo para aplicar disciplina, para tomar decisões drásticas. É aquele que estica a graça. Alguns falam assim, vou esticar a graça com você. Você deveria tomar uma posição, uma postura mais dolorida, mas ele caminha mais a 2ª milha, a 3ª milha. São pessoas que estão exercendo
aquilo que não é delas, mas daquilo do qual elas têm para dar, porque quem habita nelas é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus inclina a nossa vida para uma vida de abundância, para as coisas espirituais, não para as coisas carnais, e isso vai gerando em nós vida e paz, vida e paz, vida e paz. É um processo, meus irmãos. Mas aqueles que continuam se inclinando para as coisas carnais, isso é Romanos capítulo 8, que fala sobre a obra do Espírito Santo no povo de Deus. O que vai gerando nele é somente morte. Morte, morte e morte. Toda vez que nós permanecemos na lista das obras da carne, pessoas que amam falar de outras pessoas, que amam denegrir a imagem das pessoas, que amam destruir a imagem das pessoas, que amam contar fofoca e contar as coisas das outras pessoas, está gerando morte no seu lar, irmão. Você está gerando morte no seu coração. Você está gerando morte na sua vida. Então, em nome de Jesus, nessa noite, deixa de ser língua grande, em nome de Jesus. Você possa gerar vida e paz. E quando alguém vir com língua grande para o seu lado, interrompa. Interrompa esse rio de morte. Não deixe entrar para o seu lar esse rio de morte, essa coisa que mata. Dá um stop na hora. Fala, se não for para ajudar e para levar para o conselho da igreja, para a gente tratar e causar cura e vida e paz, não me fale, eu não quero saber. Se não for para ajudar essa pessoa, não me conte. Desse jeito, irmão, você vai estar quebrando o fluxo de morte que está entrando na sua casa, através do seu ouvido, porque a fé vem pelo Romanos 10, 17. Só que a fé, ela funciona dos dois lados. Funciona do lado das águas vivas, mas funciona das águas amargas e mortas. A gente se torna aquilo que a gente ouve. Nós precisamos nessa noite, no nome de Jesus, quebrar esse fluxo de águas mortas e entregar totalmente a nossa vida, a nossa existência àquele que pode gerar águas vivas e com abundância das nossas vidas. Para que não só nós, amados, mas toda a nossa família, todo o nosso redor, aonde a gente trabalha, aonde a gente caminha, aonde a gente chegar nessa cidade, que possa haver vida e vida em abundância, porque ela vai jorrar a água viva. Lá para frente, no Evangelho de João, Jesus vai voltar a falar isso na última ceia, sobre essas águas que brotam, quem crê nele. Você vai ver lá nós vamos chegar lá, mas é o capítulo 14, se eu não me engano, vai falar dessas águas, daquele que crê. Essas águas vêm com força, e eles vão fazer as mesmas obras que Jesus fez, e maiores ainda, porque ele foi para junto do Pai. Águas que curam, águas que transformam, águas que transformam uma cidade de bebum, de cachaceiro, numa cidade que pede a Jesus para ficar 2 dias com eles. Tem necessidade de ouvir Jesus. Ah, gente, se aconteceu isso em Sicar, pode acontecer isso em Frutal. Eu creio nisso. Pode acontecer isso na nossa família. Eu creio nisso. Quando eu, de fato e de verdade, começar a prestar atenção, a conhecer quem é esse Deus. Ah, se conheceres quem é o que te pede. E esse conhecer não é de estudar só, de ler. Esse conhecer é um conhecer de experimentar. Salmo 34, 8. Posta aí para nós, por favor. Ó, provai e vede, bem-aventurado o homem. Depois você dá uma lidinha nesse texto aí, porque ele tem mais ou menos as mesmas expressões que tem nesse texto. O refugiar é se guardar, e se guardar é não aceitar outra coisa a não ser ele. É dizer não para as outras coisas, para as coisas do mundo, para as coisas que vão passar. E dizer sim para Deus. Quando a gente faz isso, nós estamos nos refugiando naquele que pode todas as coisas. É crer. Ah, se conheceres. Se você pedir. É fé.
Quando você crê de fato e de verdade, você vai pedir. Por várias vezes eu faço essa oração, e aqui eu já fiz muitas vezes: Senhor, eu estou indo para a tua igreja, eu estou indo para aquele lugar, meu Deus, sacia minha sede, eu estou com sede, eu quero mais de ti, eu estou insuficiente, meu Deus, não me deixe de dar da tua água, eu quero experimentar das tuas águas, não da água de homens. Meu Deus, o Senhor usou uma mula, me usa para dar dessa água para esse povo. O Senhor é o Deus que usa qualquer um quando o Senhor quiser, mas eu também quero dessa água. Já pelo menos por 2 vezes eu fiz essa oração, das muitas que eu fiz, e foi claro em notar que pessoas chegaram perto de mim e com um copo de água falou: Senhor, ô pastor, eu senti no coração que era para te entregar um copo de água. Eu não sei o que é não, mas Deus sabe. Porque eu tinha feito essa oração. Deus mandou a resposta, eu estou te dando. Porque às vezes a gente precisa de algo visível para sentir alguma coisa, embora a gente não precisa sentir nada. A fé não é pelo que você sente, é pelo que Deus diz, é pela promessa que Deus deixou nas suas escrituras. Quando essa mulher acreditou nessa promessa, a vida dela mudou. Mas quando nós somos confrontados com os nossos pecados, como hoje, e como essa mulher foi, geralmente a gente dá a mesma resposta dessa mulher, irmãos. A gente desvia o assunto. A gente começa a discutir sobre teologia. Quando as pessoas começam a discutir teologia, você pode saber, ela está desviando daquilo que perturba ela. Essa mulher falou assim: diz que nós adoramos aqui, os seis adoram no outro monte. Qual que é o lugar que... Jesus não tinha perguntado isso para ela. Jesus tinha falado assim: vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Eu sei. Pois sim que o marido tivesse, o que tem. Logo após essa afirmação, ele falou assim: Senhor, que lugar que adora? Que nós adoramos aqui. Mudou de assunto. Botou um assunto teológico, uma discussão. E Jesus responde gentilmente e traz ela de volta para as águas. O que é mais importante de discutir teologia, irmãos, é matar a sede do povo que está morrendo. A letra, sem o espírito, ela mata. Só com o espírito que ela vivifica. Que nós possamos aprender nessa noite a chegar na verdadeira fonte de águas vivas, o grande eu sou. Que você possa ler o Evangelho de João, não procurando teologia, estudos sobre Deus, mas procurando o Deus que está presente. Eu tenho o privilégio de dizer que, como pastor, esses 29 anos, já conheci muitos teólogos, já estive na mesa de muitos deles. Eu já tive o privilégio de carregar a mala de muitos desses grandão aí. Muitas vezes. Pegar no aeroporto, levar para o congresso. Quando eu trabalhei em Contagem, que teve um congresso nacional, eu era o carregador de mala desses homens. Eu estive dentro do carro com eles. E já tive com homens que só sabem assinar o nome e ler só na Bíblia. E tanto um quanto o outro, o grande diferencial deles é a piedade, o temor e a presença do Espírito Santo. Não é o que eles carregam, o que eles estudam, porque tem uns que nem estudo têm, mas se tem piedade, humildade e a presença do Espírito, diz tudo. E é o que nós precisamos, a água viva que gera vida. E eu volto na pergunta que eu fiz no início do culto. De qual fonte você tem bebido? O que a sua vida tem gerado? Na sua casa e na sociedade? Ou você trabalha tanto na sociedade, com o emprego que Deus te deu, que você não tem tempo de jorrar água na vida de ninguém? Porque quem crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma fonte inesgotável. Tem um começo, mas não tem fim. Você não pode tirar o foco da sua existência espiritual de Cristo Jesus para esse mundo que vai. Você tem preocupado demais com as contas bancárias. Se você tivesse fome de Deus, e é aonde o texto chega, porque quando os discípulos chegam, percebem que está conversando com a mulher, eles chegam com a comida, tentam interromper, e Jesus continua falando com essa mulher.
Aí eles discutem, será que ele comeu de alguém? Que quando nós fomos buscar, ele comeu uma marmita, um outro negócio. Que ele continua. E Jesus para e fala para os seus discípulos que a fome dele era fazer a vontade do Pai. No dia que a nossa fome, de fato e de verdade, for fazer a vontade do nosso Pai Celeste, amados, as águas vão transbordar. Mas enquanto ficar nos alimentando somente dessa vida, do alimento que todo mundo come, nós vamos ser mais um presbiteriano, mais um batista, mais um assembleiano, mais uma igreja. Pra você entender, nós vamos ser mais uma sarça que não pega fogo. Naquele deserto, Moisés passou muitos anos antes de libertar o povo de Israel. 80 anos. Ele passou diversas e diversas vezes por sarças. E ele nunca parou. Porque é só uma sarça. Mas um dia, enquanto ele caminhava pelos mesmos caminhos do deserto, 80 anos andando no deserto, ele viu uma sarça que era diferente, pois havia um fogo nela, que queimava, mas não destruía as suas folhas. E ali ele parou somente para uma sarça que pegava fogo. Porque Deus estava presente. Enquanto nós, irmãos, não tivermos o fogo de Deus no coração, ou as águas que jorram das fontes inesgotáveis, ninguém vai parar por nós. Nós vamos ser só mais uma igreja. Vamos ser só mais uma teologia. Nós vamos ser só mais um. Mas no dia que nós, como igreja, voltar a beber das fontes, a clamar a Deus, porque a promessa dele é para essa mulher e para qualquer um. Ah, se você conhecer e pedisse. Em Lucas 11, a partir do 9, ele fala: quem pede, recebe. Quem busca, acha. E aquele que bate, a porta vai se abrir. Pois qual o pai que, sendo mau, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se pedir, essa parte eu embolo, né? Pão. É lá, Lucas 11. Mas abre lá no versículo 13. Quando ele fala assim: se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. O que está escrito aí? Quanto mais o Pai Celestial dará àqueles, se souberas. Quem é o que fala contigo? Quem é o que te pede? Tu me pedirias. Como eu disse nesse culto dessa noite, aquele que é o eu sou, ele está presente. Ah, se você soubesse, você pediria nessa noite.